Boa noite, estamos retornando hoje com o podcast do Seu Doutor. Uma iniciativa que a gente teve há algum tempo atrás, onde nós convidamos profissionais da área de saúde que têm expertise em alguma área específica, para que a gente converse aqui sobre essa área específica. O motivo desse podcast, doutora Amy, é que, por vezes, a gente vê muitos podcasts muito bem feitos, muito bonitos, muito organizados, mas às vezes as pessoas que fazem alguns podcasts não têm muita noção do que estão falando. Sim. Falam muito bem, mas às vezes confunde um pouco a cabeça das pessoas, e por isso a gente traz pessoas que têm expertise. A doutora Aimee Teixeira é a nossa convidada de hoje. Ela formou-se em medicina aqui na UESP, de Vitória da Conquista. Por um acaso, eu fui professor dela, porque eu já estou lá desde o começo do curso. Nosso curso da UESP, que a gente já começa parabenizando, que levou nota 5, nota máxima no ENAMED, que é o Exame Nacional dos Cursos de Medicina. De 350 escolas, 49 tiveram pontuação alta. E a UESP de Vitória da Conquista está nessas 49 escolas. 30% das escolas do Brasil não se mostraram muito bem. Isso é motivo aí para reflexões múltiplas. A doutora Aimee formou-se aqui em Conquista, fez residência de clínica médica no Hospital Universitário Professor Edgar Santos, o UPS, e depois fez a segunda residência em endocrinologia, metabologia no CODEBA. Esta é uma formação médica. É o primeiro assunto, a primeira abordagem é essa, é que o médico, quando se forma, quando se gradua, ele está pronto para fazer uma residência, que é quando realmente ele se especializa. E estamos convidando a doutora Aimee que, entre os conhecimentos dela, especificamente a endocrinologia e metabologia, vamos começar sobre obesidade, um tema tão real, tão importante, tão grande. Inicialmente, apenas a boa noite, seja muito bem-vinda, muito grato por estar aqui conosco. Obrigada. A obesidade, doutora Aimee, nós sabemos que hoje ela está tendo aí cerca de 25% da população brasileira. Ao sobrepeso, cerca de 60%, 50%. Poderia inicialmente nos dizer assim, o que é obesidade? Essas epidemiologias são importantes? Para a gente começar a entender nosso assunto? Perfeito. Então, primeiro agradecer pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. E, assim, eu acho muito interessante como o mundo, né? Já fui aluna, hoje estou aqui. Vou continuar chamando como de professor durante o podcast todo, que é algo que eu não perco o costume. E falando sobre a obesidade, então, assim, a gente tem uma definição hoje muito recente, né, da OMS, que recentemente a obesidade foi vista como um problema de saúde, que durante muito tempo não, né? Então, hoje a definição de obesidade, por mais dura que isso pareça, né, ser, mas é uma doença crônica e recidivante. Ou seja, é aquele paciente que vai necessitar de um acompanhamento contínuo, de monitorização, de tratamento medicamentoso ou não medicamentoso, né, um misto aí dos dois. E ele tem sempre que estar alerta com a situação do peso dele, pelo nome recidivante. Então, o que eu acho que muitos pacientes pecam quando eu consigo uma perda de peso, eu abandono o tratamento, né? Não acompanho mais com a equipe multidisciplinar e esqueço que eu tive um peso maior anteriormente, porque ele tem a chance do reganho. Então, por isso que é uma condição crônica e recidivante. E essa epidemiologia, professor, é muito importante porque a gente vive realmente uma pandemia, né, de obesidade hoje. Os dados de 2025, a gente não tem o Atlas Mundial da Obesidade em 2026, mas de 2025 aponta que no Brasil, cerca de 60% dos pacientes convivem com excesso de peso, sobrepeso ou obesidade. E numa forma em geral, cerca de 31% pacientes com obesidade. Então, esse número, a cada ano que passa, aumenta. Eu me era 25, já está em 31. Daqui a pouco chega a 60. E isso, quando a gente compara os Estados Unidos, por exemplo, é um número bem maior, tá? E pela primeira vez, a nível mundial, isso foi dado do ano passado, existem mais pacientes que convivem com a obesidade, sobrepeso e obesidade, do que pacientes em estado de desnutrição, né, abaixo do peso. Então, foi uma mudança no paradigma, mudança da epidemiologia, que nos faz refletir a importância da discussão de um tema como esse hoje e vários outros momentos, e também da nossa necessidade de olhar de forma mais adequada para esses pacientes. Porque existem dados também que mostram quantas vezes o paciente que sofre com obesidade, ele passa por vários médicos, faz mais saúde, e que isso não é abordado. Por exemplo, no meu consultório, eu recebo pacientes que vêm como queixa, hipotireoidismo, ou qualquer outro problema de saúde. Mas ele tem um excesso de peso, e em algum momento isso foi abordado,
ou por algum outro colega endócrino, ou por alguma outra especialidade. Então, quando o paciente ele não traz isso de forma ativa, a gente tem que puxar essa reflexão para que ele veja que é algo a ser considerado também. Fazer mais um relato aqui. Ela está me chamando de professor, vou me dirigir ela também como professora, que também é professora do curso de medicina da UESB, de onde ela foi egressa e retornou, o Bom Filho a causa retornou. Inclusive fazemos um ambulatório no mesmo dia lá, e sempre que eu posso eu aprendo alguma coisa com a professora Aimee. Doença crônica e recidivante. Primeira definição importantíssima. Crônica é aquilo que não se pode pensar em tratar agudamente. Sim. Então não tem um tratamento. Não é como uma doença infecciosa, talvez o infectologista me ouça aqui, ou alguém que tem uma doença infecciosa que você coloca ali pontualmente um medicamento por 15 dias e dá um ponto final. E tá tudo bem de forma aguda, né? Ou seja, a doença crônica e recidivante, ela precisará de um tratamento não agudo. Terá que ser um tratamento crônico ou, digamos, continuado. Hoje está muito em voga, cada vez mais, o uso de vários tipos de medicamentos. Mas os medicamentos, eles são adjuvantes, né? Sim. É preciso que tenha um comportamento no meio também. Sim. Sempre, Então, né? o bom e velho MEV, que a gente chama, né? Que é a mudança do estilo de vida, ele vai estar lá no topo de tudo. Então, todos nós, tanto os profissionais quanto os pacientes, nós temos que ter essa conscientização que a mudança de alimentação, eu até brinco nas consultas, eu não falo dieta, falo reeducação alimentar. Porque dieta parece que tem tempo de acabar, né? Muitos podem falar, eu tô de dieta, eu parei a dieta. O que a gente precisa de uma reeducação para a vida toda. Então, a reeducação alimentar e atividade física. E eu sempre tento frisar que o exercício físico, ele não é de uma forma punitiva, obrigatória, porque aquele paciente deseja perder peso. Todo mundo, todo ser vivo da superfície terrestre, ser humano, precisa de atividade física, né? Então a gente sabe que a pessoa sedentária ela tem uma saúde mais fragilizada. Então o MEV, a reeducação alimentar, a atividade física regular, isso é importante. Da mesma forma, a gente tem que considerar um outro ponto, que é não estigmatizar o uso das medicações. Eu sinto que alguns pacientes, eles vêm assim, eu sinto que eu pequei, eu falhei, que a ponto disso é muito corriqueiro, a ponto de precisar do uso do remédio, como se fosse algo ruim precisar do uso da medicação. Porque eu acho que já é exagero precisar do uso da medicação, já tentei de tudo, não deu certo, mas não queria usar, tenho medo. Claro que ficou um pouco banalizado, né? Pessoas que não precisariam, não teriam indicação, passam a usar, o que deixa um olhar enviesado para aqueles que precisam, começam a ter medo do uso. E aí eu sempre comparo com outros problemas de saúde. Por exemplo, paciente que chega hipertenso na consulta, você vai começar o tratamento medicamentoso. Ninguém vai falar para o paciente, não, você corta o sal da comida, sua pressão está 16/10, e daqui 3 meses você volta. É muito difícil, né? Ou então um paciente com diabetes, não, tira todo o açúcar, daqui 3, a gente vai começar. Então, por que com o paciente com obesidade a gente não tem esse olhar também, né? Claro que não é para apostar tudo que ele tem assim, de expectativa na medicação. O MEV existe, a reeducação alimentar e exercício, mas a gente precisa desmistificar e tirar o estigma do tratamento farmacológico da obesidade. Assim, ver com mais naturalidade para quem tem indicação realmente. Vana Macedo nos acompanha, deu uma boa noite. Boa noite, muito obrigado pela atenção, por nos acompanhar. E o Guilherme Furtado escreveu os melhores. Obrigado pela parte espiritual, que certamente está se dirigindo à professora Aimee. Tem um negócio interessante aqui que a doutora falou sobre... Bom, não tem nada a ver com o assunto obesidade, mas como eu trabalho há muito tempo com constipação, às vezes a gente não consegue falar, você precisa mudar seus hábitos de vida, mas a pessoa não consegue. Sim. E tem alguns medicamentos que eles querem tomar só quando não está funcionando. Eles não aprenderam ainda que precisam colocar na rotina. Talvez seja uma coisa semelhante aqui. Existem vários tipos de tratamentos, a pessoa precisa pensar no seu hábito de vida e precisa pensar nos medicamentos de forma clara, porque se você conseguir sem o medicamento, ótimo. Sim. Mas se não, paciência. O remédio é bom também, não faz mal. Tem que alinhar tudo. Aquela história da dieta, por exemplo, que o final de semana é meu. Sim. Isso será que dá certo? O dia do lixo? O dia do lixo começa na quinta-feira, final de semana, vai até segunda e fica... Esse final de semana durar
4 dias é um pouco complicado, né? Assim, a gente tem que buscar um equilíbrio, né? Então, assim, pronto, eu sou endocrinologista. Eu sou bem sincera com os pacientes. A gente é ser humano, vai ter um dia que a gente vai confraternizar. E é um ponto importante, assim, puxando um outro insight, né? A comida, a relação com a comida, a gente for observar, a gente confraterniza com comida. Se eu for receber o senhor um dia lá em casa, eu vou bater uma mesinha de café, né? É meio que cultural. Então, assim, muitas vezes o paciente que está em processo de emagrecimento, ele vê como se ele não pudesse mais fazer nada na vida. Assim, não, vai tudo ou nada. Fosse o 8 ou 80, o preto e branco, não existe o meio termo, né? Então, assim, ele precisa procurar um equilíbrio. Vai ter momentos que a gente vai comer algo que não é tão saudável para a saúde, mas o que eu falo é, isso não pode ser o dia a dia, isso não pode ser a rotina. O que vai prevalecer é o que a gente faz na maior parte do tempo da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, a alimentação saudável, isso é importante na maioria dos dias. Uma refeição livre no final de semana, isso não vai ser o que vai impedir você de perder peso. Mas não dá para fazer uma refeição livre todo dia, né? Ou com muita frequência, em grandes volumes. Vou fazer o final de semana realmente muito longo, né? Nos preocupa também, professora, a questão de que a doença crônica, a obesidade, muitas vezes ela se associa a outras condições e essas condições juntas levam a um risco maior das doenças que mais matam e mais internam, que são as doenças vasculares, o infarto agudo do miocárdio e o AVC um pouquinho mais que o... Às vezes a preocupação com a síndrome metabólica, por exemplo, quando você tem uma associação de questões clínicas com exames laboratoriais. Isso também entra na importância de conduzir a obesidade? Sim, com toda a certeza. Isso é um ponto muito importante, professor, porque é como se a obesidade fosse a pontinha do iceberg, né? Então, o peso ele é apenas uma medida quantitativa do que a gente tem ali, mas o que tem por trás? Tanto que tem algumas outras classificações da obesidade hoje, não só em IMC, né? Mas a obesidade pré-clínica e a obesidade clínica. Então, é um paciente que ele tem um excesso de peso sem comorbidades da obesidade, ou é um paciente que está tendo repercussões clínicas como diabetes, steatose hepática, outras questões. Então, o excesso de peso, ele puxa outras coisas com ele. Não é do ponto de vista estético, é do ponto de vista de saúde cardiovascular e saúde metabólica. E aí, muitas vezes, quando o paciente tem comorbidades associadas à obesidade e tem medo de tratar a obesidade, eu abro de uma aula minha, eu abro um slidezinho que mostra, isso é bem documentado, discutido em congressos e tudo, quantos % de peso leva a melhora de cada comorbidade. Então, perco 5%, vou melhorar a hipertensão. Perco 5 a 10%, começa a melhorar o diabetes. 10 a 15%, a esteatose hepática. Acima de 15, 20%, eu posso até entrar em remissão do diabetes, que é não precisar de medicação para o diabetes. Então, por isso que até a meta do paciente que está em emagrecimento depende do que ele tem. Não. É uma meta é uma meta menor, 5%, a meta 10%, 15%. Então, depende do que ele tem associado. Então, por isso que nós, endocrinologia, nos preocupamos com a obesidade, por conta desse motivo. Pelas comorbidades, pelas alterações metabólicas que o excesso de peso traz com ele. Não é o excesso de peso puro, né, isolado na balança. E também da mesma forma, é por isso que a gente tem que individualizar a meta, né? Saber quanto é que o paciente teve de peso máximo na vida e qual será a nossa meta de perda ponderal em porcentagem, frisando ali uma melhora da saúde. Eu só falo muito rápido, né? Mas eu lembro dos tutoriais da UESM, que tinha, não sei no que foi, não sei se foi a professora Sandra, achei que você falou muito bem. Não entendi, mas assim... Não entendi, mas gostei. Gostei. Você fala muito rápido, mas eu gostei. Não, mas olha, se vocês não tiverem entendido, você sinaliza pra gente. Eu falo mais devagar, viu, gente? Porque a gente está conversando aqui em termos sobre a famosa síndrome metabólica que tem esses critérios. A dosagem da glicemia de jejum, a hipertensão, a circunferência abdominal, a medida dos triglicerídeos. Uma ultrassom abdominal para mostrar se tem esteatose, isso é importante então, você também. vai enquadrando o paciente. Sim. Wanda Macedo, Dr. Augusto, um dos melhores médicos que tem. Fiquei muito triste quando soube que meu plano não cobre mais. Ei. Os atendimentos estão sagrados. Ô, Wanda, me desculpe essa questão de plano, mas os planos, infelizmente ou felizmente, eles têm um caminho e às vezes nossos caminhos se desencontram, mas eu fico feliz pelas suas falas e estamos à disposição.
Jô Pires, doutor Augusto, referência. Poxa, eu tô acabando. Seus fãs, pessoal, seus fãs. Estou aqui já todo. Esqueci até o que eu ia conversar aqui. Fiquei todo embevecido. Qual é o tema? Lidiane Nunes, muito obrigado, Lidiane, por nos acompanhar. Quais são os reais benefícios e as limitações dos novos medicamentos injetáveis? Aqui vem Ozempico e Wegovy, longo prazo, em comparação com a cirurgia bariátrica. Olha, Lidiane, você está me atropelando, mas é justamente o que a gente ia perguntar. Boa pergunta. Talvez eu fosse puxar lá de trás, porque nós viemos lá da sibutramina. Sim. Que mexia no sistema nervoso central e alterava a saciedade e tal. Nós vimos do Orlistat, que impedia a absorção das gorduras. Aí veio a semaglutida, liraglutida, tizepatida, e agora tem a retatrutida, que está chegando aí, que parece que a gente não vai precisar mais malhar mesmo, né? Porque tem ação no glucagon, no GLP-1 e GIP. Mas aqui a doutora vai organizar esse pensamento aqui para a gente. E realmente é interessante, porque a cirurgia bariátrica, que a gente fala com certa propriedade, você interfere a bariátrica mais feita, que é de Folve e Capella, você diminui a capacidade do paciente alimentar, a cirurgia restritiva, e você diminui a quantidade de intestino que funciona, ela fica desabsortiva. Então você produz uma questão onde ele não consegue comer muito e tudo que come ainda não consegue absorver bem. E realmente leva a uma perda de peso fantástica, mas existe um reganho. 2 anos, 5 anos, porque a pessoa aprende a conviver com aquela nova... É uma grande alteração da anatomia do aparelho digestivo, que a pessoa que é obesa, ela tem, é claro, um aparelho digestivo perfeito. Ele se alimenta com excessos e os excessos são armazenados. Basicamente isso. Então você faz realmente uma grande mudança, mas é uma mudança que é difícil de desmanchar. E talvez com as injeções, como bem citou a jovem aqui, desde que ela começou com a semaglutida até a de hoje, de repente a gente pode não precisar mais de bariátrica. Como é que se organiza esse tratamento? Ótima pergunta. Essa pergunta foi bem interessante. Então, primeiro eu vou puxar a sardinha para a minha especialidade. Que eu acho que o endocrinologista tem que ter esse orgulho. Dentro da medicina, foi uma das áreas com maior evolução na última década, em termos de novas medicações, novas ferramentas, né, farmacológicas. Então, quando a gente vê uma linha do tempo, então, teve medicações que eu nem conheci, assim, né, de prescrição, porque já tinha sido retirada do mercado. Sibutramina? Não, sibutramina ainda tem, vamos falar de sibutramina. Anfepramona, Anfeproporex. Então, isso eu nem prescrevi. Quando eu comecei endócrino, já tinha saído há muito tempo. Aí, até 90 e poucos, que começou a sibutramina e Orlistat, aí ficou um gap, um intervalo, até mais ou menos, se não me engano, 2011, na década de 2010 para cima, que começaram os análogos de GLP-1, né? Aí, 2022, veio a tizepatida. Então, assim, resumidamente, nós tivemos um boom de medicações na última década de forma muito favorável. Por quê? Porque, por exemplo, a sibutramina, embora uma droga antiga, é uma droga que tem espaço ainda para utilizar. Por exemplo, tem aquele paciente que, por custo, ele não consegue, né, custear, manter, começar, inclusive, a medicação das famosas canetas, né, que são os agonistas, os análogos de GLP-1 e GIP. E a sibutramina é uma medicação de baixo custo, claro que não é para todo o paciente. Então, não é para o paciente usar por conta própria, nenhuma medicação, né, mas sim, em específico a sibutramina. Por quê? Paciente que tem doença cardiovascular, paciente idoso, paciente com diabetes complexa, hipertensão descompensada, não pode utilizar. Então, é uma medicação que tem suas indicações e suas contraindicações, mas que tem seu espaço ainda, principalmente por conta do custo acessível. Infelizmente, até o momento, os análogos, as canetas, elas têm um custo mais elevado. Então, não é todo paciente que consegue arcar. Pois bem, aí viemos então para a era dos coagonistas, que são as canetas. E a cada vez aumentando o seu potencial de perda de peso e diminuindo seus efeitos colaterais também. Então, as coisas estão vindo em conjunto. Primeiro a liraglutida, depois a semaglutida, que é o famoso Ozempico e Wegovy, e agora a tizepatida, que é o famoso Mounjaro. Sobre a cirurgia bariátrica e as canetas. Então, vamos lá. Pela primeira vez na história da endocrinologia, nós temos medicações, principalmente agora que vai vir a retatrutida, né, que podem oferecer ao paciente uma perda de peso compatível com a perda de peso que ele só conseguiria com a cirurgia bariátrica. Então, isso nunca foi visto. Estamos conseguindo agora. Eu tenho pacientes que perderam mais de 20% do peso com análogos de GLP-1 e GIP. Então, isso antes, só cirurgia bariátrica, né?
Vai ter aquele paciente que ainda vai precisar de cirurgia bariátrica? Vai, por diversos motivos. O custo das medicações, ou não respondedores. Existem aqueles pacientes que não vão responder bem às medicações, mesmo a mais moderna, né? Mas, realmente, o arsenal terapêutico que a endocrinologia proporcionou em relação à obesidade vem diminuindo o número de necessidade de cirurgia bariátrica. E um outro ponto, né? Existe o reganho, realmente. Esse reganho ele pode vir de qualquer forma. O paciente ele pode perder peso com o estilo de vida e ter reganho depois. O paciente pode perder peso com a medicação e ter reganho, a gente pode operar e ter reganho. É por isso que mesmo que ele perca o peso, ele tem que ter um acompanhamento contínuo e uma vigilância do peso perdido. A gente calcula uma porcentagem esperada e aceitável de perda de peso, né? De reganho de peso. Mas então, resumidamente, hoje realmente nós podemos fornecer para o paciente uma perda de peso equivalente à cirurgia bariátrica. Isso é uma verdade. Ou seja, Lidiane, pergunta muito bem feita. Muito bem formulada. Eu estava pensando em fazer essa pergunta, você nos antecipou, mas já tivemos a resposta aqui da doutora, que ainda tem um detalhe que a cirurgia bariátrica você não tem como reverter, é um negócio complexo. Isso. E os medicamentos, eles podem ser suspensos, inclusive se tiver efeitos colaterais que sejam proibitivos, você tem essa possibilidade. Não tirando o mérito da cirurgia bariátrica, mas a cirurgia bariátrica também tem várias complicações. Por exemplo, eu vi um dia um cirurgião bariátrico até famoso dizer que anemia após a cirurgia é uma coisa normal. Tá, anemia após a cirurgia esperado, é normal, né? É uma frase complexa. O normal pesa. É esperado, né? É esperado. O estado de desnutrição é tão importante que às vezes a pessoa vai para hemoglobina de 9, tem problema de pele, de queda de cabelo, as queilites, precisa tomar suplementos durante toda a sua vida. Tem que tomar suplementos durante toda a vida, para a gente que vê cirurgia. Ou seja, não é uma coisa assim, porque às vezes o paciente fala, vou fazer uma cirurgia bariátrica, saio do centro cirúrgico e vou comer minha feijoada em paz e está tudo bem. E aí, professor, é bom ouvir isso. Né? E assim, esse comentário que o senhor falou me lembra de outra coisa, que é a relação com a comida, né? Para o paciente fazer a cirurgia bariátrica, ele tem que estar bem ajustado de todas as outras coisas também, né? Já ter tido uma reeducação alimentar bem feita, para evitar o reganho, porque é isso, assim, não adianta ter a medida restritiva e desabsortiva que a cirurgia vai fazer, se você não conseguiu melhorar o seu relacionamento com a comida. Então, isso é importante. É o estilo de vida. Ele está do lado. Nem à frente, nem atrás, mas tem que estar do lado. Você fez a cirurgia de obesidade ou começou com as canetas mágicas, você vai precisar pensar na atividade física. Sim. Até a Associação Americana do Coração estabelece que a atividade física são entre 150 a 300 minutos por semana. E moderada ainda, né? Você tem que pensar, não é? Você vai fazer uma caminhadinha, tá, tudo bem, aquela caminhadinha leve, talvez seja melhor do que ficar sentado no sofá. Mas já que você foi caminhar, tem uma intensidade. Existem zonas de esforço, existe frequência cardíaca, frequencímetro. Bom, aí é que, como a doutora falou em um momento aqui, a equipe multidisciplinar. É preciso que o educador físico te acompanhe, é preciso que o nutricionista te acompanhe, é preciso que uma equipe multidisciplinar, e muitas vezes profissionais também das áreas das emoções, psicólogos, etc., devido até às dificuldades, ao reganho e tudo mais. A pessoa que já vem 20 anos brigando com isso, ele pode ter até seu psicológico meio afetado. Andressa Sena, muito obrigado, Andressa. Andressa sabe muito bem que a atividade física a gente faz academia juntos de manhã. Eu sei que ela está viajando, ela viajou com o esposo, está pela Chapada, e deve estar fazendo algumas alimentações boas diversões para vocês. Excelente assunto, a palavra dieta realmente assusta. Reeducação alimentar trouxe mais equilíbrio na alimentação. Concorda que a genética não é um fator determinante para a obesidade? Bom, essas perguntas estão no pedaço, né? Pronto. Eu que fiz a da Andressa, né? Genética é um dos fatores, e é um fator muito importante. Faz parte da anamnese de qualquer paciente, né? Mas o histórico familiar, a gente pergunta de hipertensão, diabetes, câncer e tal, mas e obesidade? A maioria dos pacientes que tem excesso de peso tem algum familiar em primeiro grau que também luta com excesso de peso. Pai, mãe, irmãos, filhos. Então, a genética é um fator muitíssimo importante que não tem como você resetar, né, e mudar. Mas realmente não é o único fator determinante. O dia a dia do paciente, o meio que ele convive, é de total importância. Então, a genética associada ao estilo de vida
E é o maior conjunto que vai levar esse paciente a um ganho de peso ou não. Mas sim, então, assim, genética é um fator importante, mas não é o único. Não é o único. Até porque, se ele fosse o principal determinante, nós estaríamos fritos. Porque se tem uma coisa que você não pode mudar ainda, são os seus genes. Ou seja, você vai ter que mudar o restante. E é interessante, assim, quando o paciente vem e vem com um pai, uma mãe, ou irmão, ou filho, a maioria dos pacientes vão ter um familiar com excesso de peso. Então, você vê que a questão genética, ela é muito prevalente, né? E da mesma forma, você começa a acompanhar um paciente e acaba que outros familiares vêm também acompanhar com você. Então, realmente pesa, né? A questão genética, mas não é o único fator, de forma alguma. Wanda Macedo, muito obrigado por nos acompanhar também. Vamos continuar. A biotina interfere no resultado dos exames de sangue referente a taxas de tireoide? Sim, sim. Então, o escape para tireoide, sim. E toda vez, então assim, ó, biotina, eu explico que às vezes o paciente acha que ela está atrapalhando a tireoide, que ela é uma coisa ruim. Não. Ela só interfere no laboratório. Ela é interferente laboratorial. Então, todo aquele paciente que vai fazer TSH, T4 livre, que são os hormônios tireoidianos, se ele estiver usando a biotina, a gente sempre orienta a suspender uns 4 dias. E aí ele faz o exame. O padrão de interferência que faz, a biotina, na maior parte das vezes, pode simular um hipertiroidismo, né? Então, um TSH baixo, um T4 livre mais alto. E aí a gente fica na dúvida, né? O paciente tem realmente alteração hormonal ou o paciente foi por conta do interferente? E onde é que está a biotina? Na maior parte dos polivitamínicos, para cabelos, para unhas. Então, toda vez, se você estiver utilizando o polivitamínico que tem a biotina e vai fazer exame laboratorial, suspende 4 dias, faz seu exame e depois volta a usar. By Sol Story. By Sol Story. Doutor Augusto, excelente médico, operou meu esposo com maestria. Seus fãs estão falando, é uma legião. Eu fico feliz de ouvir isso. A gente tem 37 anos de profissão médica, a gente ouvia essas palavras, nos anima a saber que percorremos um caminho que deixou boas marcas. Henrique Moreira, eita dupla boa essa de professores. Nobre Henrique. Abraço, Henrique. Vanusa Teixeira, essa dupla é de peso. Aí tem um viés. Mas só quem é de mais peso aqui sou eu, que inclusive estou no time dos 60% de sobrepeso no nosso Brasil. Mas tenho lutado ardorosamente contra o sobrepeso. Pelo menos a atividade física eu faço mais que 300 minutos por semana. Faço. A gente dá uma fugidinha da dieta de vez em quando, mas... Nada que, né, prejudique. O retatrutídeo acho que já está em fase 3, Está né? em fase 3. Está para chegar. Pois é, aí vem a polêmica, né? Explica pra gente aqui o que é fase 3, porque o povo, fase 3 ficou famosa na pandemia, porque a vacina foi usada na fase 3 definitivamente. Foi feita a fase 3 e foi no povo, porque... Mas isso foram coisas de pandemia. Não, é de urgência, né? Em outros momentos. A fase 3 é quando o estudo ele vai propor a medicação para grupos populacionais muito maiores, né? E poder avaliar ali com maior segurança, efeitos colaterais e afins. E o que assusta é que a retatrutídeo não foi liberada em nenhum país do mundo. Não é assim, não foi liberada no Brasil. Ela não está sendo comercializada em nenhum lugar. E já tem. De alguma forma que eu não quero saber, de alguma forma obscura, está sendo comercializada, sendo que não foi aprovada, porque não acabaram os estudos, está em fase 3, como o senhor disse. Então, isso assusta a gente, né? E aí eu quero fazer uma reflexão no seguinte, pronto. O Ozempic, por um momento, foi o que tinha de mais moderno, entre aspas, né? Maior potencial. Aí foi a febre, e todo mundo queria, e todo o resto foi esquecido. Aí veio o Mounjaro, aí todo o resto foi esquecido. Aí agora vem na retatrutídeo, que até o Mounjaro, para muitas pessoas... começar a não, o cara tá todo. Não, mas não tem ainda. Então, assim, eu acho que acaba que a gente fica, assim, com uma angústia, os pacientes, uma angústia de que, não, mas tem algo novo, eu quero um novo. Não é bem assim. O novo é bom com segurança, seguindo todos os protocolos para beneficiar o paciente sem pôr em risco a saúde dele. Mas realmente, então, o senhor está certíssimo, fase 3 de estudo, não é comercializado ainda, não é aprovado nem liberado em nenhum país do mundo, não é só no Brasil.
tá? E aí, quando o senhor comparou com a vacina, essa semana, o clínico conversa muito, né? E aí, é por isso que eu atraso, porque eu vi conversando mais com os pacientes, aí a gente fez uma reflexão que eu não tinha feito. E o senhor falou da vacina e eu me lembrei. Na época da vacina, muitas pessoas ficaram com medo de tomar vacina, porque foi feito rápido, estava em fase 3 e tudo, sendo que o mundo estava assim, pelo avesso, né? Mas todo mundo não. Muitos tinham medo e nem quiseram tomar. Aí agora, que você tem medicação ainda em estudo, ninguém tem medo. Ou, fazer até uma outra análise. Vamos falar do que já tem, que é a tisepatida, o Mounjaro. Ninguém tem medo de usar fora o original, que é muito seguro, tá? Mas também tem os manipulados, os de outros países que estão chegando aqui fora da Anvisa, né? Que você também perde total segurança, ninguém tem medo de usar. Ninguém sabe de onde vem, como foi feito, como é manuseado, mas usa. Então, por que antes a gente tinha um medo muito maior e agora não? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com qualquer medicação que a gente use e que vai afetar muito o nosso metabolismo, principalmente. Então, acho que a gente tem que ter um pouco mais de cautela. É uma reflexão extremamente importante, muito bom para dizer isso, falar isso, porque existem regras. Até para ser médico tem regra. Quando você procurar um médico, você pode, por exemplo, entrar lá no Conselho Regional de Medicina, CREMEB. Você entra lá no site do CREMEB e procura saber se esse médico tem registro RQE, qualidade de especialista. Se ele tem isso, significa que o CRM reconhece que ele é um médico habilitado para fazer aquilo que ele se propõe. Não estou aqui falando mal nem nada dos que não têm, mas nós médicos temos que ter isso. Sim. Isso é obrigatório. Existe a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que aceita o medicamento como usável no nosso país. É o FDA americano que a gente fala tanto. Eles não têm FDA lá, Food and Drugs Administration, mas temos nossa Anvisa aqui. Recentemente aqui na Bahia, inclusive, teve um médico aí que se enrolou aí com, acho que uma produção de Mounjaro de forma não aceitável. Então, procure o médico que tenha RQE, converse com ele e ele lhe recomenda a medicação. Ah, mas o médico só prescreve remédio de marca, não sei o quê. Tem alguns que tem que ser. Quando só existe um. Só existe um, Mounjaro, por exemplo. Porque existe, inclusive, existe uma proteção para as indústrias, a Lilly, né, que fez o Mounjaro, e é a Lilly que está fazendo a Retatrutide, né? Ela fez um, gostou, que é do GLP-1 e do GIP, que são 2, e veio agora do glucagon, é o tri, que são 3 hormônios que nós temos, que fazem a regulação de questões da glicemia, de esvaziamento gástrico, e no final dão realmente o grande perda de peso. Ou seja, ela gasta, investe, então ela tem direito de explorar. Sim. E esse direito é garantido no mundo todo. Até o momento em que fala, olha, acabou a patente, aí todo mundo pode fazer os medicamentos. Mas enquanto não acabar, é aquele, gente. Infelizmente ou felizmente, porque nós temos que ter regras também. Conquista 77, grande Augusto. Muito obrigado. Paulo Aguiar Brito, gostando muito das explicações. Muito obrigado, Paulo, por nos acompanhar e ficamos felizes de saber que estamos levando aqui informações, e aqui são informações precisas. Você está ouvindo quem entende, falar de um assunto que conhece, para você que nos acompanha. Manuel Silva, parabéns, doutor Augusto, sempre trazendo conteúdos e benefícios. Obrigado, Manuel, muito grato. By the Story, estou amando a médica. Já passo o contato para agendamento. Vamos passar. Doutor, onde é que a senhora trabalha? Aqui em Conquista eu atendo na Clínica Sim, que é o Centro de Nefrologia, Saúde Center e Gaspro. Nas 3 clínicas. E atendo teleconsultas também. Tenho muitos pacientes com mais de um ano em teleconsulta. Teleconsultas também? Sim. Nós podemos passar o número? Pode sim. Fique à vontade. Para o nosso prezado, quem foi? É o By Sol Story. Bom, tá aqui com By Sol Story. O das clínicas tem no linkzinho da bio. No link da bio tem o contato de cada clínica. É bio? O quê? Na bio do Instagram. Qual que é o Instagram? É doutora.aime Teixeira. Doutora.aime, A com Y. Não, o nome é difícil, mas não. 2 S. A-I-M-E-E. Doutora.aime Teixeira. Bom, você entra aí no vizinho, você descobre e procura a doutora Aime se precisar. Você pode mandar o direct também. E se tiver em dúvida, fale aqui com a Sagrada Família que a gente arruma um jeito de conversar com a doutora Aime. Então, de repente, a gente traz até ela para a Sagrada Família.
Deixa eu ver se foram todos, foram. É um tema bom, né? De perguntas. Rende uma boa discussão. Por coincidência ou curiosidade, eu acabei de ser aprovado em um doutorado na Unimontes, e meu tema é obesidade. Aí você fala, Já está fazendo. O que o cirurgião quer com obesidade? Eu entrei no programa lá, foi onde eu fiz mestrado, lá na Unimontes, me orientou o doutor João Marcos, e agora teve uma seleção no final do ano para o doutorado, junto com o doutor Alfredo. Ele tem uma linha de pesquisa que ele faz há muito tempo lá, em cima de obesidade. E a proposta que ele fez, que ele me estimulou a fazer, é justamente aquilo que em algum momento a doutora Aimee falou aqui, que é a obesidade saudável. Será que existe? Nós já sabemos que tem de 30% das pessoas que têm obesidade não têm os perfis da síndrome metabólica. Sim. Então são obesos ditos saudáveis. Pré-clínico. E é isso justamente que a gente vai estudar, vai propor alguns tipos de exames para poder... O doutorado tem que ter obrigatoriamente alguma coisa mais inédita. É meio difícil bolar coisas inéditas, sim. Nós estamos bolando um pensamento ainda mais que a obesidade tem muito estudo, né? Já em andamento, algo inédito. Mas só de ter um grupo populacional da região já vai ajudar um bocado. Nós vamos levar justamente aqui quando o Erzen era prefeito, ele solicitou que fosse feito tem um grande banco de dados aqui, Sim. com dados realmente bons para fazer um doutorado, junto com o professor Estênio, que trabalhava à época na prefeitura, que fez esse levantamento e que também está me acompanhando nesse processo aí do doutorado. Nós temos um grande banco de dados aqui, vale a pena, muito de bom. medidas de vários tipos. Exames de sangue, medidas sociodemográficas, enfim. Sim. Vamos trabalhar um pouco sobre a obesidade, até por isso também estou adorando. Gostei. Eu vou ter que estudar um pouquinho mais sobre a obesidade. Às vezes, doutor, a gente fala muito da obesidade, da atividade física, talvez quem nos acompanha fique até chateado, mas esses médicos só falam a mesma coisa. Parece estar perto da mesma tecla, né? A atividade física presta para quê? Presta para a função do intestino, presta para a tireoide, presta para não sei o quê, presta para tudo. Mas nós temos que estimular. Não tem jeito, você tem que trabalhar com o lado comportamental. Isso é importante, como a doutora Aimee falou muito bem aqui, até na pergunta da jovem que falou sobre a cirurgia de obesidade. Até quem faz a cirurgia de obesidade precisa mudar a forma de viver, né? Professor, essa questão comportamental é tão importante que hoje, assim, acho que cada vez mais a gente conhece mais sobre a obesidade, entende mais, né? Essa questão, a obesidade não tem sintomas, são as comorbidades. Não. O fato do paciente com obesidade, ele ter mais fome, já é um sintoma da obesidade. Então, assim, por que eu me sacio com uma quantidade menor de comida e para mim tá tudo bem e o outro paciente não, né? Então, isso já é um sintoma. E aí, a questão comportamental vem em qual sentido? A gente não come só por fome física. A fome da gente não é puramente física. Meu estômago vazio, eu tenho fome. Claro que isso vai variar de acordo com o paciente. Então, vai ter paciente que vai ter isso de forma muito mais importante, vai ter paciente que vai ter de forma mais, menos intensa. Mas existe o comer hedônico, né? Nas consultas de obesidade, eu sempre que posso, eu coloco para a gente para responder o questionário de escala de comportamento alimentar. E já aviso, todo mundo tem, viu? Não se assuste, alguma coisa vai ter alto, independente do peso, a gente quer saber quais são os mais intensos. Então, como é que é o comportamento alimentar? O paciente ele pode ter o comportamento hedônico, que é o comer comida palatável, é o prazer pela comida mais gostosa, entre aspas, né? É quando ele procura a dopamina da comida gostosa. Então, o dia do eu mereço, hoje foi tão estressante, foi tão cansativo, vou comer tal coisa. Esse é o comer hedônico. O comer emocional, que é o paciente, isso é muito comum. Não, doutora, eu não como muito, como pouco, mas quando eu tô ansiosa, quando eu tô estressada, quando eu tô assim preocupada, eu desconto as minhas emoções na comida. Então a gente vai começando a ver que a obesidade é algo muito mais complexo do que, não, é só eu não comer. Não é tão simples assim, né? Se fosse, era facilmente resolvido. Exatamente. Outro ponto, o padrão de compulsão alimentar. Existe o comportamento compulsivo, existe o transtorno de compulsão alimentar, né? Aquele paciente que vai comer de forma mais exagerada uma porção muito grande e muito rápida, até se sentir desconfortavelmente cheio, até alguns pacientes sentem mal-estar, passam mal. E o hiperfágico, o que é o hiperfágico? Aquele paciente que precisa de maior porção para se saciar. Então, tem paciente que tem um comportamento um pouco mais intenso, tem paciente que tem os 5 comportamentos um pouco mais intensos. Eu pulei um que é o desorganizado.
E isso é muito comum, paciente que pula muito a refeição. Não, amanhã todinha não como nada, mas no almoço e no meio da tarde estou varada de fome. Então, você começa a inverter um padrão circadiano, né? Então, seu metabolismo está muito mais devagar no fim do dia, você vai dormir, deitar, e aí você está ali concentrando a maior quantidade de caloria no fim do dia, que não seria tão interessante. Então, é um padrão desorganizado. Então, tem várias estratégias a depender de qual padrão alimentar isso vai ser mais evidente para o paciente. Mas aí, como o senhor comentou, a gente começa a ver que tem uma questão comportamental que não é só fome física. Tem questões emocionais, questão psicológica, né? E aí, só puxando, porque senão eu tenho esse termo que acho que é bem para a gente conversar, que é um termo relativamente recente dentro da obesidade, que é o food noise. O que é isso? Ruído alimentar. E isso a gente vê, é muito interessante ver isso no tratamento dos pacientes, né? Eles falam, doutora, parece que tem uma vozinha aqui, é um pensamento em comida. Parece, tem um biscoito ali no armário. Eu tenho algumas frases de alguns pacientes, e literalmente essa, a vozinha que me fala, tem um biscoito ali no armário, tem um chocolate ali na geladeira. Sobrou não sei o que do almoço. Aí eu tô comendo, tô no almoço pensando no que eu vou comer no meio da tarde, porque eu sei que tem uma coisa gostosa guardada. Às vezes eu acordo e tô pensando já no que eu vou comer no almoço. É o food noise. Só que isso, como é que você controla? Assim, não, a partir de amanhã você não vai mais pensar. Não tem como. Então, a medicação, eu falo com os pacientes que é como se pegasse o volume do som que está lá gritando, ele botasse lá para baixo. E aí, com o passar do tempo, ele consegue acalmar esse food noise, esse ruído alimentar e seguir até mais fácil um plano alimentar proposto para nutricionista, por exemplo, né? Então, é um sintoma da obesidade, o food noise, o ruído alimentar. Para quem não convive com ele, parece ser algo meio abstrato, né? E aí, quando a gente começa a tratar o excesso de peso, os pacientes falam, doutora, aquela vozinha sumiu. Essa frase, a vozinha sumiu, não sei mais o que é ela. Porque você vai manejando isso. E até outro ponto, por exemplo, como é que eu faço uma reeducação alimentar, uma restrição calórica, enfim, se eu tenho muita fome? É meio torturante, né? Então, assim, eu vou comer menos, mas eu não sacio. Eu vou sentir um incômodo, né? Então, as medicações, elas ajudam até o paciente a conseguir seguir melhor o plano alimentar proposto. Então, resumindo, a parte comportamental, ela faz parte do tratamento da obesidade. Não tem como fugir disso aí. Ou seja, meu jovem, se você estava esperando a injeçãozinha mágica, se deu mal. Mas a injeção é mágica, dentro do comportamento. Você vai se dar bem com a doutora Aimee. Você vai lá, ela te prescreve a orientação, te recomenda um nutricionista, um educador físico, um psicólogo, toma uma injeçãozinha. Somando-se tudo em cima de uma doença crônica e recidivante, você vai ter um tratamento continuado e vai atingir a sua meta. Ou seja, tem jeito. Agora, talvez, é só desmistificar, porque isso, bom, a doutora deve ouvir isso todo dia, mas eu ouço e vejo o tempo todo. Pessoas hoje estão aprendendo a tomar o remédio de um jeito, cada um inventa de um jeito. Não, eu tomo 3 semanas, eu tomo 4, eu tomo 5, suspendo, tomo 5 miligramas, eu tomo 2,5. Não é assim. Faz uma salada mista, né? Salada, não vai dar certo. Você vai mexer com tanta coisa no seu corpo e pode acabar não. A doutora falou que uma coisa, eu me lembrei de um outro tema que é tão assim falado ultimamente, as pessoas que ficam muito tempo sem comer, que é o tal do jejum intermitente. Sim. Isso tem algum espaço ou isso é só loucura? Tem sim. Mas aí o que pronto. Por mais que eu não fale dieta, mas vamos falar do termo dieta só para simplificar. Tá? Então, assim, tem muitos estudos que comparam dietas, né? Jejum intermitente, low carb, very low carb, por aí vai. Então, o que esse estudo fez? Botaram grupos, né? Esse grupo vai fazer low carb, esse grupo de jejum intermitente. O que vai acontecer com eles ao longo do processo aí de anos? Então, o jejum intermitente mostrou que em curto prazo, ele realmente traz uma perda ponderal melhor, certo? Mas a longo prazo, todas essas reeducações, todos esses tipos de dieta fazem o mesmo resultado. Então, de forma resumida, jejum intermitente tem espaço? Tem, para quem se adapta ao jejum intermitente. Tem paciente que está acostumado a pular a refeição, ele vai se adequar muito bem a isso, né? Só que a gente não pode ver o jejum intermitente como a única medida de reeducação alimentar eficaz. Não é assim. Então, o que importa é necessário uma restrição calórica realmente no fim do dia, isso é de fato importante, e de boa distribuição entre os macronutrientes, né? Carboidrato, proteína, gordura, enfim.
Mas, então, resumindo, não importa como ela é feita, se é low carb, se é de jejum intermitente, a longo prazo, elas darão para o paciente resultados semelhantes. O que importa é como o paciente vai se adaptar, qual a forma que ele se adapta melhor, já que isso vai ser feito a longo prazo. Então, o que importa é isso. Esses são dados muito importantes porque obesidade, você está tendo uma ingesta calórica maior do que o seu gasto. É uma conta matemática. Você precisa equilibrar a conta matemática. Se você quer ingerir 5.000 calorias, você vai ter que gastar 5.000. Me lembro de uma conta matemática senão vai que dar choca. errado. Tem uma conta matemática chocante. Não é para ninguém se assustar. Mas assim, falo com os pacientes. Por exemplo, olha, sua velocidade de perda de peso não vai ser igual durante todo o tratamento. No início você vai perdendo mais, depois você vai diminuindo e algum momento vai atingir o chamado platô, que é estacionar o peso. E a partir disso aí a gente vai mudar estratégias, ou mudar a forma da alimentação, intensificar exercício físico, aumentar aporte de proteína, mudar ou associar a medicação, aumentar a dose, enfim. Depende de cada paciente. Mas qual é a conta matemática para não se assustar, mas só para entender por que o tratamento do peso é muito mais complexo do que a gente imagina e não deve ser feito de forma aleatória. Quando o paciente atinge 10% de perda de peso, o que acontece na sua adaptação metabólica? O metabolismo ele quer o maior peso de volta. Isso é um pouco chocante, né? Mas é uma verdade. E a célula de gordura, ela se enche e se esvazia, mas ela não some. Exatamente. Isso é um detalhe, ela está lá do mesmo jeito. Ávida para se encher de novo. E aí vem a conta que não é para se assustar, mas só para a gente pensar lá de forma de manutenção. Porque uma coisa é perder peso, outra coisa é manter o peso, né? Pois bem. Perder é sempre mais fácil. Né? Manter é mais difícil. E aí por isso que muitos pacientes sofrem com o famoso efeito sanfona, né? Então a conta que não é para se chocarem, mas para entender que o tratamento é de forma contínua, mesmo que você já alcançou a perda de peso que você queria. Depois que você perde 10% do peso, a sua fome aumenta em 100 calorias, 100 quilocalorias. E o seu metabolismo fica mais lento em 30 calorias. Ou seja, sua fome aumenta, seu metabolismo fica mais lento. É um superávit de 130 para cada quilo que você perdeu. Então, por isso que não é algo linear, né, na mesma velocidade, por isso que é complexo. Não adianta, por isso que a gente não recomenda usar as medicações assim por conta própria, porque depois você não vai saber o que fazer quando você estacionar o peso. E é por isso também que a gente consegue explicar o reganho do peso. Porque vai acontecer isso se lá você não conseguiu ajustar os outros fatores, né? E também a gente recomenda não parar as medicações de uma única vez. Existe um processo, se possível, né, de descontinuação, redução de dose gradual para avaliar como é que o paciente vai ficar, mas tem essa conta matemática aí. 100 calorias a mais de fome e 30 calorias a menos de gasto energético. Ou seja, seu corpo te boicota. O corpo sabe o que eu brinco? É um cabo de guerra. É o paciente e a gente de um lado e todo o mecanismo de adaptação metabólica, a fisiologia do outro lado. É uma luta constante. Até porque do ponto de vista histórico, a obesidade, quando a gente fala lá do passado, quando o alimento era escasso e as pessoas precisavam lutar pelo alimento, na época das cavernas, então as pessoas tinham que ter reservas para os dias ruins. Uhum. E o corpo ainda guarda um pouquinho dessa memória, tanto que tudo que você come é absorvido. É absorvido e a nossa fonte de guardar energia é gordura. Aí vem a gordura no fígado, que foi citada aqui, que é a esteatose, que pode ser só uma gordura no fígado, mas por vezes se associa a um processo inflamatório, a esteatohepatite não alcoólica, por exemplo, que às vezes a pessoa tem um comportamento muito parecido com quem ingere bebida alcoólica e acaba tendo lesões hepáticas e pode ter doenças sérias só por causa de obesidade. Mas Eu me lembrei de um assunto interessante que a doutora falou, e da Porta da Gula, que tem em Portugal, tinha, né, no passado, que era no mosteiro. Tinha uma porta chamada Porta da Gula, que ela tem 2 metros de altura por 32 centímetros de largura. Era no mosteiro, eu me esqueci qual é a cidade de Portugal, onde as pessoas só entravam para comer se conseguissem passar pela porta. Judiação. Ou seja, os gordinhos ficavam de fora sentindo o cheiro. Judiação. Sara Ferraz. O melhor, salvou uma pessoa querida. Sinto orgulho do Dr. Augusto Cândido ser da minha cidade. Muito obrigado, Sara, muito grato. Arthur Saldanha, parabéns. Muito obrigado, Arthur, por nos acompanhar. Sueli, parabéns. Muito obrigado. Doutor Ítalo, parabéns. Muito obrigado, doutor, por nos acompanhar.
Intuito, inclusive, que é da Gasto Próprio, onde Sim, a doutora Aimee trabalha. estamos lá, firmes e fortes. Aline Nunes, por que alguns que fazem bariátrica viram alcoólatras? Muda a compulsão? Será eu? Eu mudo a compulsão, eu que acrescentei. Entendi. Seria isso? Boa pergunta também. Não tem um mecanismo muito certeiro, definitivo. Então, quais são os dois principais fatores, né? A gente conversou sobre a questão comportamental da alimentação, que muitos pacientes têm como mecanismo de escape, né? Emocional, de estresse, ansiedade, a comida, e no momento do pós-operatório ele não vai conseguir muito. A gente no pós-operatório inicial, né? Pelo desconforto que isso vai trazer. Então, o álcool ele vai ser muito mais facilmente ingerido sem grandes repercussões. E a outra questão é que o álcool, ele é pobre do ponto de vista nutricional, mas ele é rico do ponto de vista calórico. Cada grama. Então, o que aquele paciente não consegue de ingestão, ele vai conseguir pelo álcool. Então, é um número grande de pacientes no pós-bariátrica que tem a questão do alcoolismo. Então, por isso que, para ser encaminhado para a bariátrica, tem que passar também por uma avaliação psicológica e não pode ter vícios em relação a isso, porque senão vai piorar, de qualquer forma. Mas são esses dois principais fatores. A questão comportamental, que não foi bem ajustada, né, que era gestão para a comida, agora ele não consegue, e a questão calórica, que ele vai conseguir suprir pelo álcool. Essa história da caloria, que a gente chama de caloria vazia, né, do álcool, porque você tem calorias nas gorduras, tem nas proteínas, tem nos carboidratos, e o álcool é um carboidrato. Ele fornece energia até mais do que o próprio açúcar, são 9 quilocalorias por cada grama, e tem essa história da caloria vazia. A pessoa que usa muita quantidade de álcool, geralmente pessoas muito emagrecidas, que eles não têm fome. São desnutridos. São desnutridos porque não comem. Eles são mantidos por uma caloria. Se saciam pelo álcool. E fica naquele aspecto ruim. A doutora falou aqui de questões de hábito, eu me lembrei da história do Christian Bale, que fez um filme, O Maquinista. Ficou bem magro. E ele perdeu 30 quilos, ele foi de 82 para 50 quilos. Eu vi a história, ele só comia uma maçã, um atum e café. E depois ele fez o filme Batman Begins e ganhou tudo de volta. Ou seja, mostrando que o comportamento, é claro que ali nós estamos falando de uma exceção da exceção da exceção. É como o próprio Tom Hanks, quando fez Filadélfia lá no século passado, quando surgiu a AIDS, ele perdeu muito peso para fazer o filme, e depois ele fez o Náufrago, muito tempo depois, e também perdeu muito peso. São coisas diferentes, mas só para chamar a atenção que o comportamento pode fazer diferença. Sim. Ou seja, um Christian Bale, que é uma pessoa de 1,80 m e tantos, tem uma musculatura evidente, não sei o quê, ficou pele e osso. Desnutrido. Não queremos que você vire um Christian Bale que perca 30 quilos. Jamais. Conforme falou a doutora aqui, tem essa medida dos 10%, tem um outro aspecto, é que geralmente quem está obeso e tem dislipidemia, hipertensão, diabetes, tem uma medida inicial que é assim, perca 10% que as doenças mudam. Essa porcentagem é justamente naqueles gráficozinhos, né, que eu comentei no início, os 10% é a virada de chave. De melhora de hipertensão, de melhora glicêmica, melhora de esteatose, melhora de dislipidemia, no mínimo 10% de perda de peso. Então você tem que brigar. Não, e aí vem só a questão, por exemplo, o MEV puro, né, purinho, sem medicação, claro que vai ter os pacientes fora da curva que vai perder mais, mas em média traz uma perda de peso de 5%. Então, quando o paciente tem comorbidades associadas, principalmente, há uma indicação muito mais precisa de medicação, tratamento farmacológico, porque você vai conseguir entregar uma maior porcentagem de perda de peso. Essa conta da percentagem de peso, ela só tem uma coisa talvez favorável a você, é que se você realmente mudar o estilo de vida e fizer musculação, é possível que você perca peso menos, porque você converte. Faz a mudança de composição. Um crescimento de massa magra, então talvez você não perca os 10%, mas você pode perder 5% que ganhou massa magra. Sim. Que é uma massa muito... a gordura, assim como a gente sabe, a gordura não é mais um tecido só, ele é um tecido endocrinologicamente muito atuante. Com certeza, ele não é apenas volume, ele é metabolicamente ativo, né? Ele produz todas as suas citocinas inflamatórias e adiponectinas e tudo mais. E o senhor falou sobre a questão da massa muscular, é muito importante. Aí vem, né? Dentro da mesma tecla de novo do exercício. Mas, então a gente tem que ver o exercício como uma necessidade de todo mundo, independente de problemas de saúde. Mas naquele paciente que está em emagrecimento, é de fundamental importância a atividade física, aeróbica e resistência, musculação, por exemplo. Por quê? Quando a gente compara a longo prazo, né? Tem chance de reganho,
é muito menor para aquele paciente que conseguiu manter ou perder muito pouco a massa muscular. Porque a massa muscular ela é metabolicamente ativa, ela vai gastar muito mais em repouso. Então, quando você não tem isso alinhado, você vai perder muita gordura e perde muita massa muscular. A sua chance de reganhar peso é grande, justamente por isso. Então, é importante manter a atividade física regular. Eu até falei com uma paciente hoje, outro dado chocante. Mas quando a gente compara manutenção do peso e perda de peso, para os pacientes que perderam, que vão manter agora, eles têm que aumentar a atividade física. Então a gente fala ali pelo menos 150 minutos, né, no mínimo, para perda de peso, para manter 200 a 300 minutos de atividade física. Porque você vai ter, lembra do cabo de guerra, né? Então é de fundamental importância que desde antes do processo de emagrecimento ele faça a atividade física regular, principalmente tanto aeróbico quanto musculação, mas que ele mantenha isso de forma regular posteriormente para manter. Que vem o erro de muitas pessoas. Perdi o peso que eu queria, alcancei meu objetivo, agora tchau. Aí não dá certo. A chance de reganhar é muito grande. Já foi dito aqui, perder é fácil, manter é mais difícil. Perder é difícil, mas manter é mais difícil. Perder é mais difícil, manter é mais difícil. É porque às vezes a pessoa diz assim, não, eu posso fazer uma dieta de 20 dias e perder 10 quilos. Pode. Boa. Tudo que é muito restritivo não dá muito certo. Nunca vai dar certo. Eu tenho muitos pais assim, não, eu já perdi peso, reganhei tudo. Mas fiz umas dietas muito restritivas, tipo o Christian Bale, comia pouquíssima coisa, mas a partir do momento que você vai cortar isso de vez, a fome volta de uma forma assim, desesperadora. Então não adianta nada muito restritivo, isso não se sustenta a longo prazo. Uma outra frase, eu vou começar a fazer anotações, né? Frase de efeito. Eu comparo o tratamento de obesidade, então assim, muitas vezes o paciente vem angustiado, que realmente incomoda tanto o problema de saúde quanto a autoestima, né? Mas ele quer perder muito rápido. Doutor, daqui 3 meses vai voltar com quantos pesos? Falou, vamos ter calma, o peso veio aos pouquinhos que ele vai embora. E vamos ver o tratamento do peso, mas em vez de ser uma corrida de 100 metros, que você quer dar lá o gás todinho em pouco tempo, é como uma maratona. O tratamento do peso é uma maratona, de pouquinho em pouquinho, com paciência e constância. Isso vai ser muito mais eficaz do que você dar todo o gás em pouco tempo. Eu conheço bem maratona, eu sou maratonista. Pois é. Fiz 3 e maratona realmente é uma maratona, é uma corrida de cabeça, de treino. Constância, né? Olha as importâncias disso, a atividade física ela precisa estar junto conosco, mas no passado se falava de aeróbica, depois já ficou muito bem conceituado. Nesse doutorado que eu vou fazer, tem um outro linha de estudo que é justamente sobre a sarcopenia, que é um outro aspecto. Sim. Você, com o passar do tempo, depois dos 25, 30 anos que a gente atinge a maturidade física, a gente naturalmente começa a perder músculo. A sarcopenia, na sua definição talvez mais afinada, seria perda de massa muscular e de função muscular. Só tem uma coisa que pode diminuir, não tem duas, que é o exercício resistido, conforme foi bem dito, e aí você pode fazer pilates, calistenia ou musculação. Mas não é pilates e brincar lá com as molinhas, né? É fazer pilates. Não é musculação para ficar lá fazendo selfie e postando, não. É fazer musculação. Você tem que botar um músculo para esquentar, você tem que treinar. E se você fizer uma calistenia em casa bem feita, bem acompanhada, você também pode ter os mesmos ganhos. Doutora Indira Felício, muito obrigado, doutora Indira, por estar nos acompanhando. 2 profissionais que admiro demais. Muito obrigado, muito grato. Bom, passeamos bastante aqui sobre a questão de obesidade. Me lembrei até de outro detalhe aqui, foi da época que Ronaldo Fenômeno falou que teve o hipotireoidismo, porque tinha um PS, ele tinha o quê? Ele tinha um eutiroidiano, ele tinha T4 normal e tinha o TSH um pouquinho alterado. Eu não lembro o laboratório, eu lembro... hoje botou uma mentira, estava se esbaldando nas festas. Meus alunos sabem, minha aula de hipotireoidismo tem a foto dele. Eu falo, por que o Ronaldo está aqui? Eu falo, porque depois que ele deu aquela entrevista no Fantástico, mudou a vida do endocrinologista. Ali mudou completamente. Porque ele, né, por outras várias questões, enfim, não estava no seu melhor momento físico, teve um ganho de peso considerável, a mídia, né, infelizmente, foi muito cruel com ele. E aí, na entrevista que ele deu, ele botou culpa na tireoide. Foi isso aí. Ele falou, não, meu ganho de peso é por conta do meu hipotireoidismo. E aí, até serve pra gente comentar. A tireoide pode atrapalhar o peso? Pode. A gente pode ganhar peso? Pode, mas não tanto. Se for muito descompensado, você pode colocar ali uns 5, 6 quilos, no máximo 8 quilos, mas assim, muito descompensado mesmo.
Isso Então, é aquele hipotireoidismo, mixedema, isso, uma coisa realmente... Agora, o hipotireoidismo não tratado, ele vai muito mais dificultar a perda de peso do que, de fato, ganhar. Então, realmente vai dificultar a vida do paciente, tem que ser tratado e bem ajustado. Mas, assim, levar a um grau de obesidade considerável por conta da tireoide, isso aí realmente não acontece, não. Quanto mais com os hormônios normais, porque nós temos o hipotireoidismo, tem um eixo, hipotálamo, hipófise, tireoide e outros órgãos, onde você tem um hormônio da tireoide normal, só que você tem um TSH muito alto, significa que tem que ter um estímulo muito alto de cima, mas ali a pessoa tem um comportamento normal e o hormônio está normal. É claro que aí a tireoide não está funcionando bem, entra o profissional fazer um ajuste e tal. Sim. Mas dizer que aquilo ali não faz nenhum tipo de ganho de peso sintoma. considerável, não. Quando tem um hipossubclínico, alguns pacientes começam eu até comento assim, é muito variável. Tem paciente com TSH de 30 que descobre por acaso que ele tem hipotireoidismo. Tem paciente com TSH de 8 que sente todos os sintomas. E aí ele tem indicação de tratamento pelos sintomas mesmo, né? Você faz a prova terapêutica, né? Mas é muito variável realmente a questão da tireoide. Você precisaria realmente estar com hipotireoidismo verdadeiro para virar aquele fenômeno que a gente chama de Ronaldo Fofômero. Oh, tadinho. É porque ele teve um auge, realmente foi um jogador. É um cara histórico, né? Um jogador fantástico, mas parou a atividade física. Como hoje, por exemplo, ele está realmente... É normal, gente. Normal. Porque o atleta de alta performance tem todo... É diferente, né? A rotina e tudo. Eles têm um ritmo de vida realmente de extrema atividade física e cuidado alimentar. Você para isso. Aí o corpo responde. Eliane Dias, doutor Augusto, profissional de excelência. Muito obrigado, Eliane. Muito obrigado. Fico muito feliz de ouvir essas palavras. A gente está aqui no exercício da profissão e estamos trazendo aqui novamente o podcast com o seu doutor. A conversa está muito boa, mas a noite está adentrando. Seguramente a doutora também já deseja voltar ao celular, à sua casa. Aqui a gente precisa encerrar, porque a nossa ideia é fazer 1 hora de conversa. Agradecer enormemente aqui a nossa professora, a nossa doutora Aimee Teixeira, que muito nos honra a UESB, que foi aluna, honra a UESB, que hoje é professora, e honra a Vitória da Conquista, que traz com o seu profissionalismo, com o seu conhecimento, trazendo aí informações precisas. Fique aí para vocês essa memória que a obesidade é crônica e recidivante. Não procure uma medida mágica que não vai dar certo. Dá certo 1 semana, 1 mês, 2, 3, mas a sanfona, o efeito vai e vem, que acaba sendo mais deletério do que a perda sustentada e manutenção. Procure os profissionais, se oriente, procure quem pode lhe orientar, para que você perca peso e saia dos riscos da obesidade de forma segura. Agradecer aqui enormemente a doutora Aimee, a nossa nobre colega, e deixar aqui a senhora as suas palavras finais aqui no nosso podcast. Obrigada. Então, assim, mais uma vez agradecer pelo convite, né? Tenho muita honra em falar que vim da UESB, muita honra em falar que tive excelentes professores como o senhor, que vou continuar chamando de professor o resto da vida, não tem jeito. E eu acho que, assim, os principais pontos-chave que a gente tem que falar sobre a obesidade é que é um processo lento, demorado, mas que para o paciente não sofrer sozinho, né? Que ainda há muito estigma, tem paciente que tem vergonha de falar que está tratando peso, tem paciente que acha que é um momento de fragilidade ou de falha. O fato dele procurar ajuda, mas pelo que a gente conversou aqui, a gente consegue ver que o excesso de peso é algo muito mais complexo do que muitos acham. Então, é necessário, é importante um acompanhamento conjunto, e eu brinco do efeito motivacional. Quando as coisas começam a fluir, o paciente ele se motiva a fazer o resto todo. Que é outra reflexão, para fechar das reflexões. Imagine, você faz toda a sua reeducação alimentar, sua atividade física e não vê mudança nisso. Você se desmotiva, né? Então assim, poxa, então eu não quero mais. Então, o tratamento, né, quando bem instituído, ele tá até esse gás para o paciente se sentir motivado e ver que numa vida mais equilibrada, numa vida mais saudável, ele tem muito mais qualidade de vida e pode seguir adiante. Então, não se sinta fragilizado, não fique com medo de buscar ajuda, porque tem sim tratamento e com bom acompanhamento tem todo o potencial de conseguir atingir um resultado satisfatório e alinhar, né, com a expectativa do paciente. Muito bom, parabéns, doutora. Muito bom, muito bom. Me lembrou um outro aspecto aqui. Eu sou corredor de rua, participava de um grupo, participei quando fazia as maratonas. E como você muda o perfil no meio.
Encontrava com os corredores de rua numa festa, por exemplo, só tomava suco de laranja, água, 10 da noite, vai todo mundo embora, porque amanhã é dia de longão. Ou seja, você começa a mudar a forma de viver. Sim. Você não vai virar a noite toda num bar, porque amanhã é dia de longão. Sábado, amanhã, por exemplo, sábado é o dia de longão padrão. O corredor hoje está tudo dormindo 8, 9 horas da noite, sexta-feira é repouso. Enfim, você tem que mudar a sua forma e talvez procurar aí apoio em pessoas, amigos, conhecidos, grupos que podem lhe ajudar. Sim, sim. Foi o podcast com o seu doutor, retornando aqui em 2026, o nosso primeiro do ano. É um patrocínio da Policlínica Sagrada Família, onde nossa especialidade é você. Muito grato por nos acompanhar e até uma próxima. Boa noite. Boa noite.